Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar de um tema sério que é o estado de sítio, que muitas pessoas me procuraram nos últimos dias sobre uma notícia que anda circulando nas redes sociais, da possibilidade do presidente Jair Bolsonaro decretar, ou então aclamado aí por muitos, estado de sítio. Mas o que seria isso? Antes de mais nada, temos que lembrar que espalhar informações sem conteúdo, sem fonte e sem a compreensão correta pode prejudicar muita gente, inclusive vocês mesmos. É por isso que eu peço que vocês compartilhem esse canal. Eu vou tentar trazer sempre informações técnicas, ou seja, o que significa aquele instituto, aquela instituição, aquela lei, sem visão política alguma, não agradando nenhum lado nem o outro, assim como isento de pensamentos religiosos. Esse canal tem um intuito exclusivo de trazer informações para que notícias sem fundamentos sejam espalhadas por aí. O meu intuito é levar conhecimento às pessoas de forma gratuita, para que ninguém precise passar por apuros indesejados. Bom, vamos começar. A primeira coisa é, o presidente Jair Bolsonaro pode decretar este tal estado de sítio? Muitas pessoas estão com medo, outras apoiam, mas na verdade a maioria não sabe do que se trata. Então vamos lá, vamos ficar de olho nesse vídeo, que vamos entender um pouco, pois se eu começar a falar exatamente os detalhes de tudo, eu vou falar mais de 20 horas. Então vou tentar reduzir ao máximo numa linguagem acessível para que vocês consigam ao menos começar a entender do que se trata. Bom, esse instituto está previsto na Constituição da República, Constituição da República Federativa do Brasil, que conhecemos como Constituição Federal. O estado de sítio, o presidente da República, conforme o slide aqui atrás, ele pode decretar isso facilmente? A resposta é não. Ou depende. Temos essas duas respostas. O presidente por si só, sem autorização do Congresso, não pode. Ele tem que pedir autorização para o Congresso para então decretar. Ou seja, inicialmente ele é negativo, ele não pode fazer. E por que a segunda resposta? Depende. Bom, tem uns requisitos para cumprir. Ele pede autorização para o Congresso verifica a possibilidade e então o autoriza. Ele não pode simplesmente autorizar, ele não pode simplesmente decretar. Ele é escravo das decisões do Congresso Nacional. Mas o que é esse tal de estado de sítio? Bom, a primeira coisa que temos que entender é que existem 3 medidas possíveis de intervenção da União, né, desse conjunto todo federativo, da União nos estados. A regra é que a União não interfira, a regra geral é que a União não interfira em estado e nem em município. Mas há 3 medidas possíveis que os poderes da União, né, que é chefiado pelo chefe do Executivo, que é o presidente da República, que a União pode então adentrar a estes territórios. A intervenção federal, que é a primeira, o Temer já fez em 2018, por exemplo, na crise de ordem pública no Rio de Janeiro. Então ele foi lá, mandou a Força Nacional, interviu no Estado e teria então, teoricamente, dado a solução para aquela situação de ordem pública. Esta é a primeira coisa. A intervenção federal é o presidente que decreta. Ele não precisa pedir autorização para o Congresso Nacional. Depois eles só vão fiscalizar essa medida. O estado de defesa, que pode ser uma medida anterior ao estado de sítio ou não. O estado de defesa é uma medida um pouco mais branda que o estado de sítio. O estado de defesa, o presidente pode sim decretar e então ele manda para o Congresso se eles vão manter, para dar um parecer, se eles vão prorrogar ou se não vão permitir. Bom, serve para preservar prontamente, né, ou prontamente restabelecer em locais restritos, não é no território inteiro. Então é em locais restritos e determinados, ordem pública, paz social, né, tudo ameaçado por grave instabilidade institucional ou porque foi atingido por grandes calamidades públicas.
tá? Então, geralmente, pode ser o passo inicial antes do estado de sítio, ou não. Gera restrições de direitos também. Não é simplesmente assim, decreta. Cuidado, temos restrições dos seus direitos na decretação da parte do sistema constitucional de crise. O estado de sítio é o ultimato, é a última cartada. A medida mais excepcional de todas, atípica. Junto com o estado de defesa, faz parte do sistema constitucional de crise. É caso extremo. Não é qualquer brincadeirinha que se decreta isso. Tem muitas obrigações para a população tem que cumprir muita obrigação. E assim ter muitas restrições dos seus direitos. Só é permitido quando a medida do estado de defesa foi ineficaz e aquela proporção que estava em local restrito aumentou, ou durante grave repercussão nacional. O país inteiro está com alguma gravidade ou alguma ameaça. Ou ainda declaração de guerra ou resposta à ameaça armada estrangeira. Bom, no caso do estado de sítio, ele concentra muito poder na presidência da República. Então ele dá muito poder. Só que, vamos lá compreender um pouco como se chega até a decretação do estado de sítio. Bom, compete à União, no artigo 21 da Constituição, inciso 5, decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Mas você não disse, Daniel, que decretar o estado de sítio o presidente precisava pedir autorização? Precisa, mas é ele que decreta, após autorização. É competência exclusiva do Congresso, aí no artigo 49 da Constituição. Aprovar o estado de defesa, então o presidente decreta o estado de defesa, o Congresso vai lá e aprova ou não. A intervenção federal, o Congresso também analisa a intervenção federal, só que, atenção, até coloquei em letra maiúscula, é competência exclusiva do Congresso autorizar o estado de sítio. O presidente não pode. Eu quero estado de sítio. Não pode. Simplesmente não vai poder. Não pode. Ou suspender qualquer dessas medidas. Ou seja, é o Congresso que tem o poder final. É a Câmara dos Deputados e o Senado que vai autorizar ele ou não. Se não autorizar, não tem choro nem vela. Não vai fazer. E não tem essa de fechar Congresso com decretação. Os únicos que podem se impedir de existir é o próprio Congresso, que eles vão retirar algumas imunidades, que eu vou explicar logo abaixo, ou um golpe de Estado. Apenas um golpe de Estado, ou a retirada do Estado Democrático de Direito e a criação de uma nova Constituição, é que pode fechar o Congresso Nacional. Apenas um golpe no Estado Democrático de Direito. Não tem outra forma através da Constituição Federal. Vou mandar senador e deputado para casa. Não tem. Bom, o artigo 53 sobre as imunidades diz: as imunidades dos deputados e senadores subsistirão, ou seja, estarão funcionando durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros de cada casa, nos casos de ato praticado fora do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Ou seja, dentro do Congresso eles não perdem direito nenhum. Fora do Congresso, eles é que vão decidir se eles poderão ter ou não os direitos limitados. Não é o presidente, não é mais ninguém. No artigo 57, vemos o quê? Eu até coloquei ali em vermelho para vocês entenderem. Convocação do Congresso Nacional, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio. Então você convoca o Congresso porque o presidente pediu: por favor, Congresso, posso decretar o estado de sítio? Ainda que ele queira, volto a dizer, não vai se o Congresso não der a bênção, tá? Impossibilidade de alteração da Constituição, um assunto muito importante a se tratar. Conforme o artigo 60 da Constituição, a Constituição não pode ser emendada, tem as emendas constitucionais, as alterações da Constituição, não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Não pode mexer em nada na Constituição nesses 3 estados. É por isso que aquela vez o Temer tentou acelerar a intervenção no Rio, ocasionando essa antecipação, porque queria votar emendas na Constituição, assim como o projeto da Previdência também, que foi bem depois que foi aprovado. Bom, qual é o perigo disso?
decretou, não pode alterar. Porque se der muito poder para a presidência da República ou para qualquer outro órgão e eles quiserem alterar a Constituição, pode ser que muitos direitos, além dos que já serão retirados, sejam extinguidos. Então é por isso que não pode alterar a Constituição. Então, um exemplo de emenda constitucional. O que é emenda? Quem diz o que a Constituição quer dizer é o STF, né? Que é o guerreiro da Constituição Federal. No caso, lembram daquela briga que teve sobre os animais, a vaquejada? O STF proibiu. E como que fizeram para permitir? O STF, assim como o presidente da República, assim como o Congresso Nacional inteiro, eles têm que pedir bênção para a Constituição da República, é maior que todos eles. A Constituição, aquele livrinho, aquele texto é maior que todos eles, inclusive o STF. Então o STF foi lá e julgou a impossibilidade de vaquejada. O que os deputados e senadores fizeram? Uma emenda. Realmente tem que proteger os direitos dos animais, menos nas vaquejadas e outras manifestações culturais. Como foi para a Constituição isso, e claramente não precisava de interpretação, travou o STF, porque está na Constituição, e o STF deve obediência à Constituição também. As medidas visam o restabelecimento, essas medidas de estado de defesa e de sítio, restabelecimento da ordem democrática e, no caso de estado de sítio, a própria existência do Estado. Ou seja, você só decreta quando está na iminência de destruir o Estado, inclusive. Então os detalhes estão nos artigos 136 a 141 da Constituição. Eu estou falando bem rápido porque esse é um tema muito difícil de se tratar. Inclusive especialistas ou quem estuda a área tem certa dificuldade de entender o tema. Bom, eu fiz um comparativo aqui das diferenças de estado de defesa e estado de sítio. Bom, no estado de defesa, o presidente decreta e encaminha para o Congresso, que por maioria absoluta decidirá sobre prorrogar, suspender. No caso de estado de sítio, o presidente pede ao Congresso, não pode decretar, ele pede autorização para decretar. E nos dois tem que ouvir os conselhos, né, da República e também de Defesa Nacional. Não é meramente pedir também, tem que ouvir dois conselhos. No estado de defesa ele dura 30 dias e você só pode prorrogar mais uma vez. Não deu certo, vai ter que passar para o estado de sítio ou ok, resolveu. No estado de sítio é por 30 dias e você pode ir prorrogando por mais 30 dias, quantas vezes forem necessárias, até restabelecer a ordem do país. Ou no caso de guerra, é o tempo que durar a guerra ou a ameaça de guerra. Bom, exemplos de medidas restritivas. No estado de defesa temos restrição da liberdade de reunião, ainda que dentro de uma associação, restrição de sigilo de correspondência, telefone, etc. No estado de sítio temos outras restrições mais pesadas. Inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicação, prestação de informação, liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão, tudo isso pode ser interferido no estado de sítio. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio por vontade da Presidência da República, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Então o estado de sítio não é uma brincadeira que se diz, agora o presidente vai decretar estado de sítio e vai resolver tudo. Na verdade, a decretação de estado de sítio significa que as coisas andam muito ruins e talvez nem se resolvam. Então é um perigo. Então não espalhe conteúdo sem saber a fonte. Não espalhe a desinformação. Todos já estão numa situação de medo, não só por causa dessa pandemia, mas também por conflitos políticos. Vamos espalhar a informação correta. Larga a mão de fake news. Passa esse vídeo aqui meu para frente para ajudar muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal, dê like aí, né? É uma ajuda direcionada a todos para que possam entender melhor o que podemos fazer e do que somos capazes. Então, os meus vídeos têm essa intenção. Então, eu agradeço você que teve seu tempo aí colaborando com o meu vídeo. Inscreva no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.